Fala pessoal, bem-vindos ao nosso último encontro desse mini curso aí sobre conselho de líderes. E aí agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a prática, né, no dia a dia, como que a gente pode se tornar uma conselheira ou um conselheiro melhor. Bom, no nosso último encontro, a gente falou sobre as 3 lentes do conselho, né, enquanto articulador, acionista e cliente. E aí, para relembrar, o articulador é a nossa lente time FEGERS, vamos chamar assim, que é o momento em que a gente é o braço da FEGERS, ou do núcleo, ou da Brasil Júnior dentro da MJ, e trabalho como parte desse time, né. A nossa lente de acionista é a nossa lente de dono da FEGERS, então é o momento em que eu tomo decisões estratégicas, que eu olho para a organização como se eu fosse dona da organização, olhando para financeiro, estratégia, sistêmico, o que está acontecendo, e ajudo a organização a alcançar seus resultados a partir desse olhar de dono. E a terceira lente é a lente de cliente, enquanto eu, que tenho contato com a minha J, que recebo, sou cliente, né, de todos os produtos da FEGERS, como eu entendo que a organização poderia melhorar seus produtos, como que ela poderia entregar mais resultados. Bom, mas no dia a dia, como que eu faço isso, Paulo, na prática? O que que eu faço para ser uma melhor articuladora? Para começar, precisa ter participação ativa. Se você não está ativamente conversando com a FEGERS, tirando dúvidas, ou com o núcleo, tirando dúvidas, perguntando, trazendo sua opinião, pedindo ferramentas, compartilhando ferramentas de articulação, seja difícil fazer esse papel, né? Fazer esse papel da forma correta. Eu acho esse papel bem. Esse é um papel que eu gosto bastante, assim, porque eu acho que ele é essencial para a rede funcionar. Hoje, e cada vez mais, a rede vem crescendo. Na minha época, a FEGERS, quando eu cheguei, não tinha nem 40 EJs, e agora tem mais de 50, né? E isso é só a FEGERS. Quando a gente fala de núcleo, o núcleo cresceu também. Na minha época, o núcleo era núcleo Santa Maria, e agora é um núcleo regional. Quando eu entrei na FEGERS, o núcleo, que hoje é o núcleo da região de Porto Alegre, era núcleo então a gente saiu de uma rede que antes era de uma instituição, né, para ir para uma rede que era da cidade, para ir para uma rede que era da região. Então, isso mostra que gente, não importa, o MED vai continuar crescendo e não vai ter como a FEGERS ter braço para ter gente dentro de todas as EJs. Porque assim, senão a FEGERS vai ter que ter um time gigante, vai ter um time de mais de 100 pessoas. E será que isso faz sentido? Será que é realmente necessário? Se a gente tem pessoas, né, enquanto conselheiros que estão participando, que conhecem a EJ melhor do que qualquer outra pessoa do time FEGERS, para que a gente precisa ter uma pessoa do time FEGERS lá para articular essas coisas, né? Óbvio que existem pessoas do time FEGERS que podem auxiliar vocês nesse papel de articulador. Tinha momentos em que eu, Paula, sentia que na minha EJ, as pessoas estavam cansadas de me ouvir falando sobre MED, falando sobre evento, falando sobre por que eu tô indo pra tal evento, porque o evento é legal e tudo mais. E tá tudo bem. Tipo assim, não precisa ser você falando sempre, mas você tem que garantir que a mensagem chegue. Então, esse repasse de mensagem pode ser você falando, pode ser falando, e aí eu falo, como é que posso dizer? Você falando pelo movimento, você não é pregando, mas, tipo assim, você divulgando a palavra do movimento, você estimulando as pessoas a participarem do movimento, né? E se não for você, você pode chamar alguém da sua diretoria que você veja que é mais engajado com o movimento Empresa Júnior, ou uma pessoa da Jota que não está em nenhum cargo da liderança, mas você vê que aquela pessoa é muito pilhada com o movimento Empresa Júnior e que ela tem uma energia muito boa e que ela sabe passar muito bem essa experiência de estar conectada com a rede. Pode chamar essas pessoas. Você pode chamar pessoas de outras EJs que você conseguiu se conectar e que você vê que tem um posicionamento muito legal dentro da rede. Você pode, inclusive, utilizar pessoas da FEGERS, do núcleo, da Brasil Júnior, que você vê que são pessoas que podem te auxiliar a passar essa mensagem. Então, esse repasse de mensagem não precisa ser você falando, tá? Pode ser você articulando para que a mensagem chegue. O que importa é a mensagem chegar. E aí, o que importa é realmente a sua EJ estar engajada com o Movimento Empresa Júnior. Então, importa muito a EJ ela ver que o valor que existe em
conhecer outras EJs, em conhecer o movimento e entender o impacto que o movimento gera. Entender como em contextos diferentes, adversidades diferentes, com problemas diferentes, as pessoas conseguem alcançar resultados, né? E aprender aí sobre novas referências, conhecer novas referências dentro da rede, entender por que a gente está aqui, por que o Movimento Brasil Júnior existe, por que a tua EJ existe. Eu sei que quando a gente fala de construção de EJ, normalmente a construção da EJ, ela vem de uma dor de indivíduos com um problema totalmente local. Mas a gente, enquanto rede, tem um papel e uma força muito maior do que a gente sonha quando cria uma EJ. Então é importante ter esse alinhamento estratégico para entender o quão mais longe a gente pode ir enquanto Movimento Empresa Júnior. E aí, o que eu posso falar para vocês é que, assim, no momento em que você entra no MEG, por mais que você esteja na sua EJ, tá? Você faz parte de um círculo, de um ambiente em que as pessoas, elas vão te reconhecer depois, mesmo que elas não tenham te conhecido diretamente. O que eu tô dizendo? Eu, Paula, hoje trabalho numa empresa de tecnologia, né? O Movimento Empresa Júnior foi um lugar onde eu encontrei muitas pessoas que eram muito boas e eram muito competentes. No momento em que eu vejo uma oportunidade de uma vaga nova abrindo na minha empresa, eu vou olhar para esse círculo em que eu estava, né? Eu vou olhar para o Movimento Empresa Júnior, pessoas que passaram por essa experiência comigo, que aprenderam coisas que eu vejo que foram muito relevantes, que entregaram resultado. Então, eu olho para eu olho para esse ambiente, né, para buscar pessoas que eu confio e que eu acredito. Da mesma forma, eu, Paula, já estive fazendo seleção dentro de uma empresa, né, de pessoas, e aí eu encontrei pessoas que participaram do movimento, e com certeza o olhar que eu tive sobre isso foi diferente, assim. Então percebam que independentemente do porquê você criou sua J, ou porquê você está aqui, o Movimento Empresa Júnior, por si só, carrega uma mensagem, carrega uma responsabilidade que vai muito além dos nossos desejos enquanto indivíduos. Então é importante estar alinhado, conhecer esse entender e posicionar no futuro, né. Bom, e aí, dentro disso tudo, também existe, a compreensão, né, já que a gente compreende que o movimento empresarial vai muito além dos meus anseios, das minhas necessidades, da minha visão de mundo, o futuro do movimento empresarial júnior depende das decisões que eu tomo agora. Então é importante entender que, se a gente enquanto rede tem uma estratégia, eu, enquanto representante da minha J, eu preciso assumir um compromisso com essa estratégia que está sendo pregada. Porque daí eu tô contribuindo, né, com o crescimento da minha J, com o futuro da minha J, com o futuro da minha rede local, com o futuro da rede estadual e com o futuro da rede Brasil Júnior também. Então, é importante vocês pensarem que tudo que vocês fazem agora vai impactar as pessoas que vão ou não vir depois de vocês. Então, poxa, se eu tô numa EJ, a minha EJ ninguém é muito pilhado no MEG e eu não vou contribuir com isso, eu vou contribuir para a EJ ela se distancie do movimento Empresa Júnior, que ela não, não tenha anseio de crescimento. E daí, gente, tem histórias de EJs naturalmente que se distanciaram do movimento Empresa Júnior, não tinham, assim, não conseguiam beber de outras referências, não conseguiam enxergar o mundo a partir dos olhos, né, digamos assim, de outros olhos, e acabaram fazendo com que a Jota definhasse, a Jota fosse perdendo pessoas, que as pessoas perderam o propósito, não entendiam porque estavam ali, não viam as Jotas entregando resultado, não viam o porquê delas estarem fazendo o que elas estão fazendo, e aí acabava, tipo, que a Jota tinha, sei lá, uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, às vezes a Jota fechava, e às vezes a Jota, tipo, tinha que apanhar, digamos assim, as pessoas apanhavam muito mais para conseguir trazer J no nível de movimentação, no nível de fluxo de trabalho, no nível de interesse e resultado, que é satisfatório. Então, esse papel de articulador e de compromisso com a meta, ele vai muito além do que a gente faz hoje. Ele está realmente setando um novo contexto, uma nova realidade para as próximas gerações. Na minha época de presidente da EJ,
a gente estava muito, pensando sobre isso, sabe, doía muito pra gente, porque no ano de 2007 a gente teve um ano muito difícil, a gente não estava conseguindo entregar resultado de jeito nenhum, e a gente percebeu que o jeito que a gente estava deixando o EJ era um jeito tipo, as pessoas elas não iam conseguir evoluir, sabe, a gente ia deixar uma EJ que aprendeu pouco durante o ano que a gente estava ali. E aí a gente conseguiu, com muito trabalho, com muito suor, com muita dedicação, mudar o contexto do nosso CJ, a gente conseguiu entregar mais resultados e a gente chegou num resultado que foi muito satisfatório, a gente conseguiu ser autocrescimento na época, mas acima de tudo, a gente setou um novo patamar de experiência para as pessoas que vieram depois da gente. Então, para uma EJ que não tinha quase nada de projeto, a gente saiu com uma EJ que tinha mais de um projeto por pessoa, e as pessoas elas estavam aprendendo muito mais, estava tendo uma experiência muito rica, e elas estavam vendo que era muito melhor ter que fazer 2 projetos ao mesmo tempo, às vezes 3 projetos ao mesmo tempo, do que não fazer nenhum. Então, é um pouquinho disso, assim. E aí, quando a gente fala da lente de acionista, a gente está falando sobre a lente de dono, né? E o que um dono faz? Dono cobra, dono acompanha resultado, dono pensa no futuro, dono assume desafios, dono compra briga, dono confia, dono veste a camisa. Então, enquanto acionista, eu preciso olhar para os resultados da minha federação. Desculpa. A minha federação se comprometeu a entregar, vamos lá, tantas EJs de alto crescimento até o final do ano. A gente está conseguindo chegar lá? O que está sendo feito para a gente chegar lá? O que está acontecendo com a rede? A gente está tendo muitas EJs que estão zeradas. Como que a gente pode fazer com que as EJs elas saiam do zero? E aí vocês podem ver que essa lente as lentes elas estão sempre se cruzando, né? O dono não seja uma das que está puxando para os resultados da organização. Vocês entendem? Vocês estão vendo aí? Então, é importante ter essa visão de futuro, assim, poxa, a gente tá, enquanto federação, se comprometeu a entregar 39 EJs de alto crescimento esse ano. E até agora, a gente está em maio, a gente entregou 12. Ou então, a gente entregou 2. E tem mais de 20 EJs zeradas. Tipo assim, o que a gente faz? O que a FEGERS está fazendo? Como a FEGERS está se organizando para mudar isso? E aí é muito de acompanhar, de cobrar, de auxiliar para entender que estratégias podem ser tomadas para poder auxiliar, para que a organização alcance seus objetivos e os resultados que são esperados, que são previstos. Então, é importante entender muito sobre gestão nesse momento, né? É importante olhar enquanto para o mundo e olhar enquanto gestor mesmo, sabe? Empreendedor que está empreendendo dentro de uma organização com muitas outras pessoas. E entender o que está acontecendo na organização, o que está afetando esses resultados, o que é externo e a gente não tem controle, o que é interno e a gente tem controle, o que é interno e a gente tem controle e não está conseguindo dar resultado, o que está dando resultado. Então, é importante ter esse contexto de mundo, assim, sabe? De entender o que pode estar afetando a organização além desse trabalho do dia a dia, do time, da diretoria, enfim. E dentro disso, é importante respeitar os valores da organização, né? A FEGERS tem um plano, tem um deck cultural que é bem interessante, assim, é bem legal. É importante vocês conhecerem para entender o que é prioridade na FEGERS, o que é prioridade para a organização, porque daí quando vocês estão enquanto donos, vocês não podem cobrar coisas e dar sugestões que vão contra os valores da organização, né? Então, você na sua EJ, se sua EJ preza, né, por transparência, você jamais falaria para a gente burlar alguma lei ou, enfim, fazer algum tipo de trambique, digamos assim, para conseguir alcançar o resultado. Porque a gente preza por transparência e ética. E isso é só
um contexto, assim, acho que é muito importante entender daí de forma mais profunda, assim, poxa, quais são os valores da FEGERS? O que a FEGERS prega? Como que eles vivem isso no dia a dia? E até questionar, tipo, se as ações que estão sendo feitas, elas estão de acordo com esses valores, né? Acho que, querendo ou não, é uma oportunidade também de abraçar essa cultura, de ser guardião da cultura e ter um olhar mais crítico também sobre o posicionamento das pessoas que estão ali trabalhando, organizar. Por cima de tudo isso, ainda tem um olhar de governança, né? A FEGERS, ela tem um sistema de governança que é complexo, não é fácil, mas vocês vão ter um curso aí, quem não viu ainda tem um curso da Érica muito legal sobre a governança da FEGERS. E aí vocês vão. É importante compreender a governança, entender como os órgãos, o sistema, dá suporte para que a FEGERS alcance seus resultados, para que a FEGERS funcione, né? É importante que vocês entendam financeiramente como que a organização está, quais decisões foram tomadas, por que elas foram tomadas desse jeito. Faz sentido financeiramente tomar essas decisões? Elas são decisões pensando a longo prazo? Como que a gente pode fazer com que a organização seja mais forte e que a estratégia que ela está tomando e os investimentos que ela está fazendo realmente deem suporte para o futuro, né? Então, galera, quando a gente fala de lente do acionista, a gente está falando sobre senso de dono, acima de tudo. E aí a gente tem que pensar, poxa, se eu tivesse uma empresa, fosse dono dessa empresa, o que eu faria? O que eu não faria, tá? Vamos lá. Eu, enquanto dono da empresa, eu não falaria mal da empresa que eu trabalho para as outras pessoas. Porque daí as pessoas vão pensar que a minha empresa é uma empresa ruim. Elas não vão investir na minha empresa. Elas não vão falar bem da minha empresa se eu, enquanto não estou falando mal. Elas não vão falar bem da minha empresa se eu estou falando mal dela. Eu acho que existe uma diferença entre fazer críticas positivas, críticas que estimulam o crescimento e falar mal. Então é importante, a gente enquanto conselheiro, a gente esquece, né? Esquece que a gente é dono da FEGERS, que a gente é acionista. Mas a gente é. E já fui conselheira, já fui presidente de conselho, e eu sei que tem muita gente que fala mal da FEGERS dentro do CJ. Enquanto, gente, primeira coisa, se você tivesse uma empresa, você não ia falar mal da sua empresa para os clientes da sua empresa. Então, antes de mais nada, se você é dono da FEGERS, não fale mal da FEGERS de graça para os clientes da FEGERS, que são as pessoas que estão na CJ. Isso é meio, quando a gente fala assim, às vezes parece meio óbvio, né? Não é. Não é, mas a gente tem que pensar sobre isso. Não significa que a FEGERS é perfeita, a gente tem que ficar limpando a FEGERS e falando, nossa, a FEGERS é perfeita, e quando alguém critica, a gente fala, não pode falar mal, perfeita. Não é isso. O que a gente está falando aqui é que a gente tem que ter consciência desses pontos de aprendizado, né, naturais de qualquer organização, e no momento em que a gente recebe uma reclamação, a gente entende como que a gente pode melhorar esse contexto, como que a gente pode reverter essa situação, como que a gente pode auxiliar a organização a superar esses desafios. Então, eu, enquanto dono, eu vou sempre trabalhar de forma estratégica para que a organização ela cresça. Então, eu preciso acompanhar as pessoas que trabalham lá, acompanhar time FEGERS, acompanhar a diretoria, para entender como que está funcionando a organização. Será que os resultados que a organização está alcançando realmente está fazendo sentido? Não estou dizendo que você, enquanto conselheiro, precisa estar lá todo santo dia, na porta da presidente da FEGERS ou do presidente da FEGERS, batendo ali, perguntando, quantas visitas você já fez com parceiro para saber se você está trabalhando mesmo? Não é para fazer isso, não precisa, você não precisa fazer isso. A organização, ela é sustentável, ela tem um processo de seleção de liderança que é um processo robusto. Então você não precisa acompanhar de perto todos os dias as pessoas que estão trabalhando ali, mas você também não precisa ser alheio a isso. Então, existe uma zona cinzenta, né? Quando a gente fala de lentes de conselho, elas estão sempre muito
conectadas uma à outra. E essa zona, ela é uma zona muito cinzenta, assim, onde começa uma, onde termina a outra, como que eu faço, qual que é o certo, qual que é o limite. Isso é algo que a gente precisa ir construindo, entendendo, enfim. Então, é importante acompanhar os resultados da FEGERS, né? Saber se a organização está alcançando seus resultados ou não, se financeiramente ela está sustentável ou não, se ela está saudável ou não. Em relação à pipeline de liderança, será que a gente tem líderes para assumir no futuro ou não? E aí, no momento em que eu vejo pontos que são graves, assim, pontos graves de execução e de resultado que eu não estou vendo que a organização está se preocupando o suficiente, eu vou lá e me aprofundo. Então, eu não posso ser alheio à estratégia da organização, como se a FGERS não fosse minha, mas eu também não posso ficar lá todo santo dia falando, cobrando as pessoas, porque também não precisa ser tão próximo assim. A gente tem lideranças, a gente tem um sistema, a gente tem um time que tem consciência do seu papel e que sabem o que fazer. Então, a ideia é que seja realmente, né, uma empresa grande aí, só que dentro do movimento, dentro do núcleo, dentro da Brasil Júnior. E aí, é importante que, além de acompanhar os resultados da organização, vocês tenham visão de futuro. Poxa, a organização, ela precisa, esse ano a gente tem a meta de alcançar X de autocrescimento, ano que vem precisa alcançar 2X de autocrescimento. Tá, mas será que as mudanças que a gente está fazendo hoje, elas dão suporte não só a esse crescimento de agora ou crescimento futuro? Será que as coisas que a gente está fazendo hoje, o resultado que a gente tem hoje, estão nos passando confiança de que a gente consegue alcançar a meta desse ano? Poxa, se eu tô em maio e a minha J tá com, sei lá, a minha rede, né, tá com 30 EJs zeradas, eu acho que a gente tem um problema aí, né? Eu acho que a gente tem que entender o que está sendo feito, né, dentro da federação para reverter esse caso. Então, é importante compreender, né, esse contexto de futuro, de agora, do que está sendo feito, de planos, de execução. E aí entender o que está sob controle da organização e o que não está. Tem coisas que não vão estar sob o controle da organização e que realmente não tem o que a organização fazer. Mas existem coisas que estão sob o nosso controle. E aí, o que a gente pode controlar, o que a gente pode influenciar para conseguir reverter algumas situações e talvez direcionar os nossos resultados, né? E tudo isso, assim, muito conscientes dos valores que a gente prega dentro do Movimento Empresa Júnior, conscientes do que a gente prega dentro da organização que a gente está sendo conselheiro. Então, se eu sou conselheira da FEGERS ou do núcleo ou da Brasil Júnior, eu tenho que entender quais são os valores da organização, que a organização prega, para que quando eu estiver olhando a estratégia, quando eu estiver questionando a estratégia, ou eu estiver trazendo sugestões, eu traga sugestões que estejam alinhadas com o que aquela organização prega. Porque senão a gente, enquanto dono, a gente também tem que pregar pelo mantenimento da cultura e pela sustentabilidade a longo prazo da organização. Isso também fala e também está ligado a realmente a valores, né, arraigados a valores que nos auxiliam a ir mais longe e que tem realmente a cara da organização. Então é importante entender que muita gente veio antes, muita gente construiu muito para chegar até aqui, entender como as coisas foram feitas e se faz sentido elas continuarem sendo feitas desse jeito daqui para frente ou não. E até mesmo entender como que essa cultura que a gente tem nos ajuda a ir além, né? Então, durante todo esse processo, enquanto donos da FEGERS, a gente precisa olhar sempre para a manutenção da governança. Como que é o sistema de governança da FEGERS? Ele dá suporte à organização para que ela vá mais longe, para que ela entregue os melhores resultados e para que ela seja sustentável, né? E a gente olha também para o financeiro, né? O quanto a organização ela se sustenta, o quanto a organização ela consegue se manter. E aí, quando a gente fala de sustentabilidade de longo prazo, a gente fala financeiro e também a gente fala de pessoas, né? A gente tem lideranças para assumir, enquanto dono, vocês também têm que garantir que existam lideranças para assumir a organização no futuro, para guiar a organização no futuro. A gente já teve diversos momentos na história da FEGERS em que a organização quebrou.
por problemas de liderança, principalmente. Então, às vezes a gente fala sobre sustentabilidade, sobre o futuro da organização, e a gente pensa dinheiro, a gente pensa estratégia, mas a gente não pensa em pessoas. E a gente precisa ter pessoas na diretoria, precisa ter pessoas no time, e a gente precisa, enquanto acionista também, lembrar que quando a gente sai daqui, a gente precisa ter pessoas que vão assumir essa nova responsabilidade. Beleza? Bom. E aí, pessoal, nessa última lente, a lente do cliente, a gente muda bastante, né, o nosso olhar sobre tudo que a FEGERS faz e tudo que a gente participa, né, e tudo que a gente, enfim, tudo que está acontecendo na organização. Para começar, enquanto cliente, a gente tem que participar dos produtos e eventos da FEGERS. Isso é meio óbvio, mas não é tão óbvio assim. O que significa? Significa que eu tenho que estar no EGED para saber como o EGED foi e para poder trazer insights um pouco mais embasados, assim. Então, tipo assim, se você for articulador e você estiver lá falando, poxa, pessoal, você tem que ir no EGED, o EGED é massa, o EGED é muito legal, você tem que ir, mas eu não vou, porque eu não tô afim de ir, eu não vou estar eu vou estar vendendo algo que eu não compro, né? Isso não é muito legal. Inclusive, quando eu estiver fazendo meu papel de conselheiro, vai ser um pouco mais difícil de executar ele. E daí eu tô falando da EGED é meio óbvio, né? Tipo assim, se tu vai vender o EGED, tu vai comprar o EGED. Mas a EGED é só um dos produtos. Tipo, eu tô falando de FEGERS+, tô falando de um encontro da FEGERS na minha EJ, tipo, se eu tô articulando todo ele e eu não participo, eu vou ter um gapzinho aí de participação, né, de alcance de ação da minha função, assim. Então, é importante que vocês estejam presentes para conseguir ter um olhar mais real e consigam contribuir de forma mais rica para a organização. E aí é natural, tá, gente? Eu tô falando isso, mas não vamos levar para o extremo. Se eu tenho um problema pessoal, eu não posso participar de um evento, acontece, tá? Se eu não tô bem, se eu tenho um problema de saúde, se eu tenho que resolver problemas que são urgentes e necessários e precisam ser agora, show. Mas levem isso como uma prioridade, assim, tipo, se eu tenho uma coisa que eu posso fazer depois. E aí eu participo do momento da FEGERS, aí eu participo do evento, e aí eu estou junto com a minha IJ. Até porque a voz, né, o discurso, ele ajuda, mas o exemplo, ele vai arrastar. Então, se você estiver falando uma coisa e você estiver fazendo outra, você não vai conseguir cumprir com o seu papel e você não vai liderar da melhor forma, né? Você vai liderar, talvez até perca um pouco do seu... da sua capacidade de liderança, porque as pessoas vão falar que você fala, vão notar, né, que você fala, mas você não está fazendo o que você fala. Então, é importante lembrar disso. Bom, além disso, tem um papel importante de co-construção dos estímulos. Enquanto articulador, você tem o papel de levar a voz da FEGERS para a sua EJ. Enquanto cliente, você tem como dizer para a FEGERS, olha, FEGERS, isso aqui não funciona muito bem na minha EJ, porque a minha EJ, em tal e tal momento, ela agiu desse jeito, as pessoas responderam dessa forma, a tal estímulo, e isso funciona, ou isso não funciona aqui. E é importante trazer esses inputs para que a organização ela consiga aprimorar os seus produtos, aprimorar a voz, aprimorar o posicionamento. E é importante entender como que isso se encaixa, né, com o contexto do resto da rede. Então, é importante trazer, enquanto cliente, sempre entender qual que é a cultura da MJ, qual que é a visão da MJ sobre movimento empresa júnior, sobre resultados, sobre a própria EJ, e trazer isso para a rede, assim, para a FEGERS, para o conselho, para que a gente consiga construir em conjunto. Então, é importante fazer tudo isso sempre com
a intenção de contribuir para a melhoria dos estímulos da rede. Então, que nem eu falei lá na lente de acionista. Se alguém está falando mal da FEGERS na sua EJ porque não gostou do EGEG e achou o EGEG péssimo, você fala, tá, entendi. Por que e a gente pega isso e soma, vai juntando, busca informações para juntar e levar para a FEGERS. E tem que fazer com que isso chegue até a FEGERS. Então, poxa, vou chamar o presidente do conselho, a presidente do conselho, ou a liderança que está assumindo esse evento, ou aquele evento, ou a liderança da área de desenvolvimento da rede, enfim. Vou buscar alguém que realmente esteja na FEGERS, que esteja no time FEGERS de alguma forma, e que possa levar essa necessidade da MJ, esse aprendizado da MJ adiante. Então, é importante, no fim das contas, olhar, tá, minha J, ela teve essa visão aqui, então traz esse olhar da EJ, e entender também que a sua EJ não é a única realidade, não é o centro do movimento da Júnior e não é a única realidade que vai ter ali. Então entender como é que outras EJs respondem aquilo, para assim ter um olhar mais crítico e mais abrangente, mais holístico, né? E entender, poxa, rede gaúcha. Que estímulos a rede gaúcha responde bem, que estímulos a rede gaúcha não responde bem. Porque daí eu posso contribuir, né? Enquanto eu estiver olhando, sei lá, um nome que está sendo lançado, uma programação que está dentro de dizer, poxa, isso aqui da FEGER ter um Google Tá, galera, eu acho que deu alguma treta aqui no Zoom. Mas eu vou voltar. Eu peço desculpas quem tiver editando esse vídeo, ele vai precisar ser bastante editado. Eu peço desculpas pelo vacilo. Vamos lá, estamos quase no final. Deixa eu ver aqui. Tá. Boa. Tá. Então vamos lá, pessoal. Eu vou voltar e vou começar desse tópico aqui. Tá. Mas como que eu posso fazer para ser uma boa conselheira, para ser um bom conselheiro? Nesse papo, nesses 3 encontros que a gente teve, eu já falei sobre núcleo, já falei sobre Jota, já falei sobre FEGERS, já falei sobre Asio Júnior. E além disso, existem vários outros núcleos, várias outras federações. Então, é importante vocês entenderem o que é o sistema MED, né? Como que todas essas organizações, todas essas instâncias, elas se conectam, que responsabilidades elas têm, como que essas responsabilidades se completam, como esses papéis se completam, e entender qual que é o papel de cada instância, cada organização dentro dessa construção de movimento Precisa Júnior que a gente tem na minha região, no meu estado ou no Brasil, né? Então, estudem sobre sistema MEG, estudem sobre essas organizações, como elas se conectam. E como que a estratégia da rede, né, da rede Brasil Júnior, da rede FEGERS, da rede do meu núcleo, como que essas estratégias elas se conectam e como e qual que é a visão, né, do futuro, qual que é a visão de agora, enfim, organizações. E aí, dentro disso, é importante que vocês entendam seu papel. Falei aqui de várias formas
como exercitar o papel de conselheiro, como que funcionam as 3 lentes, mas é importante vocês entenderem que no dia a dia isso é bem fluido, assim. Isso acontece tudo ao mesmo tempo, tudo acontece conectado, não existe um momento em que eu sou só acionista, ou que eu sou só cliente, ou que eu sou só articulador. E esses 3 papéis, eles vão flutuar, assim, eu vou agir de formas diferentes de acordo com a minha personalidade, de acordo com a cultura que eu tenho, de acordo com meus aprendizados, de acordo com a realidade da minha J, enfim, é natural. Mas é importante eu entender qual que é a melhor forma de eu me posicionar, qual a melhor forma de eu contribuir. Então, executem essas lentes, assim, estejam abertos para compartilhar e aprender com os outros colegas que estão contigo no conselho. É, entendam como vocês têm um pouquinho de autocrítica para questionar, poxa, será que isso aqui eu falei da melhor forma? Ou será que isso aqui eu não deveria ter trazido para a federação? Poxa, eu acho que essa forma aqui de comunicação dá certo, viu? Então eu acho que eu posso me comunicar aqui. Ou então, eu acho que eu preciso aprender um pouquinho mais sobre isso. Então seja um pouco autocrítico também sobre o seu papel e como você está executando o papel de conselheiro ou de conselheira da federação, para ir aprendendo, evoluindo, crescendo, enfim. E acima de tudo, seja líder, né? Eu sei que quando a gente fala assim é um pouquinho complexo, é uma responsabilidade a mais, mas é uma experiência muito rica, é uma experiência de uma oportunidade de crescimento, uma experiência de liderança, assim, genial. Assim, acho que ser conselheiro da FEJERS, do Núcleo, da Brasil Júnior, são experiências, assim, extremamente enriquecedoras. Eu, particularmente, eu sinto que foram os lugares onde eu mais cresci dentro do movimento Empresa Júnior. Eu cresci muito dentro da MJ, cresci muito trabalhando pela MJ, mas eu cresci muito mais sendo conselheira, assim, e foi um aprendizado diferente, eu acho que acima de tudo, foram aprendizados diferentes. E foram momentos em que eu realmente vivi a diversidade da rede do movimento Empresa Júnior na pele, assim, no dia a dia, na minha rotina, e eu acho que é uma experiência que vocês podem levar, assim, para a vida de vocês. Então, sejam as lideranças que vocês acreditam que são as lideranças certas para o movimento Empresa Júnior, sejam as lideranças que a SOJ precisa, que a FEGERS precisa, que o núcleo precisa, tá? Bom, por hoje era tudo isso. Vamos lá. Eu espero que esse papinho ele tenha ajudado vocês a ser a melhor versão de vocês, a trabalhar por isso. E, enfim, contem comigo para o que vocês precisarem, tá bom? Gente, um grande abraço. Muito obrigada por terem participado desse momento. E qualquer dúvida aí, vocês podem me chamar. Tem também a Érica, né, que é a atual presidente do conselho, mas enfim, futuramente outros presidentes do conselho que surgirem aí, com certeza a presidência do conselho é sempre uma ponte onde vocês podem buscar conhecimento e buscar apoio também, tá bom? Um grande abraço, pessoal, e tchau, tchau.